os Estados Unidos, Trump acaba de fazer uma denúncia global de um esquema entre Brasil, China, para fraudar a economia dos Estados Unidos, para burlar as taxas de Donald Trump. E aí você fala, não, o mundo é dos espertos, não, também o Trump fica taxando a China, mas você sabe por que o Trump está nesta guerra comercial contra a China? Porque a China está destruindo o processo democrático dentro dos Estados Unidos, justamente com infiltrações, certo? Infiltrações de políticos, infiltração de influenciadores, infiltração nas universidades. A China financia e patrocina pesquisas em universidades americanas. Por quê? Para que nas escolas, nas universidades, os professores defendam o regime comunista chinês e demonizem a democracia americana. Ok? A infiltração de fentanil, uma droga altamente mortal que, ao ser consumida, vicia quase que instantaneamente e leva à morte meses depois do primeiro uso. Não é igual às outras drogas que o camarada fica anos com problemas. Não, essa droga mata. E, pasmem, essa droga estava matando 100 milhões de americanos por ano. 100 milhões? Não, 100 mil americanos por ano. Corrigindo, 100 mil americanos por ano nos Estados Unidos. Ok? A guerra híbrida. A China hackeou o sistema eleitoral dos Estados Unidos e arrancou dados de 220 milhões. Aí sim, 220 milhões de americanos. Dados eleitorais na eleição de 2020. Não é pouca coisa. A China infiltra drogas, a China infiltra armas, a China infiltra agentes, a China infiltra políticos dentro do sistema democrático dos Estados Unidos. Então, nós temos uma guerra híbrida acontecendo em tempo real, onde os Estados Unidos perceberam que estavam sendo destruídos de dentro para fora e resolveram reagir. Trump resolveu reagir. Trump adotou medidas para impedir, né? Os carros chineses, os carros elétricos chineses estão banidos de dentro dos Estados Unidos. Por quê? Descobriu-se que o carro tecnológico, altamente tecnológico e altamente barato, né? O carro baratíssimo, ele está abaixo do preço de mercado. Todo mundo compra. Só que o que se descobriu? Que o carro era um sensor de monitoramento que captava áudio, vídeo, localização de GPS, monitoramento de prédios, né? Até o número da casa, até o número da instalação militar, o lugar, o bairro, a cidade, o CEP, tudo o carro conseguia monitorar e transmitir esse dado diretamente para o Partido Comunista, para o exército chinês. Meus amigos, os Estados Unidos estavam sendo invadidos e destruídos. Todo esse colapso que está acontecendo nos últimos anos com a democracia americana, ele vem sendo provocado de dentro para fora pelo Partido Comunista Chinês. Imagina o que eles não estão fazendo com o Brasil. Ei, você que está aí comigo, acompanhando ao vivo, imagina o que eles não estão fazendo com o Brasil, com o Lula, com o ventríloco de barro. Vamos digitar todo mundo junto? Ventríloco de barro. Digite aí, ventríloco de barro. Vamos travar o sistema e mostrar para os brasileiros o que é que está acontecendo. E eu estou trazendo uma leitura, para quem chega agora, do porquê que Trump, Marco Rubio, os Estados Unidos, o exército americano estão vindo para cima desses líderes corruptos, desses líderes chefes de cartéis como Maduro, como o regime cubano, como o regime nicaragüense, como o regime aqui ao lado de Petro, né? A Colômbia, como eles estão cooptados pela China e trabalhando pela China e pelos seus próprios interesses aqui na América Latina, e todos reunidos para destruir
o governo, destruir a democracia americana. Por que o Lula tem esse sentimento anti-americano, hein? Você consegue explicar? Por que o Lula tem esse sentimento americano se os americanos nunca fizeram nada contra ele antes, né? Os americanos sempre trataram o Lula até com um devido respeito. Mas por que o Lula tem esse espírito anti-americano? Ele foi programado para isso, né? Nós temos jovens de 17, 18 anos que odeiam os Estados Unidos. Nós temos uma galera na faixa dos 30 que odeiam os Estados Unidos. Nós temos uma parcela do cidadão de 50, 60 anos que odeiam os Estados Unidos. Mas por quê? As plataformas que você usa são americanas. As roupas que você usa todas inspiradas no mercado americano. A tecnologia que você usa é americana. O exército brasileiro usa tecnologia, usa a doutrina militar dos Estados Unidos. Certo? Os bancos que você tem conta negociam em dólar. Ou seja, o Brasil é praticamente um espelho da economia, da cultura, certo? Dos Estados Unidos, do Ocidente. E nós temos aqui todo um movimento anti-americano, porque criado dentro das escolas, dentro das universidades. Ou seja, o cidadão, ele cresce aprendendo a odiar os Estados Unidos como o grande vilão. E veja bem, quando os comunistas entram para falar na internet, na televisão, eles ignoram tudo que a China faz e eles ignoram tudo que a Rússia faz. Eles focam somente, tão somente, nos Estados Unidos e em Israel. Eles ignoram o que o Hamas faz, o que o Hezbollah faz, eles ignoram o que o Irã faz. É como se esses países, esses governos, esses políticos não existissem na história. É como se desde o início da criação humana, né? Como se desde o início bíblico fossem os americanos que dominassem o mundo e controlassem tudo e todos. E se você para pensar, a narrativa é essa. Mas a realidade é completamente diferente, porque hoje a China tem muito mais influência no Brasil do que os Estados Unidos. Nas universidades, quem manda é a China, Irã, Hezbollah, Hamas e Rússia. Quem manda são os comunistas e socialistas. Não é o imperialismo americano, não é a cultura americana. E tem um meme muito interessante rodando hoje aí na internet, um meme na França. O comunista francês com a plaquinha, até eu compartilhei esse meme, tá lá no meu Instagram, hein? @ShimonComunica. O francês com uma plaquinha fora Estados Unidos, né? Mas ele corre usar o iPhone. Até eu vou pegar e vou mostrar para vocês aqui. Esse eu vou mostrar. Ó, você que tá chegando comigo aí, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Sabadão à noite, tô trazendo as últimas notícias para você desse rombo, desse escândalo do Brasil, ajudando a China a burlar, a fraudar a economia, a destruir a economia dos Estados Unidos. Vamos ver se vocês enxergam aqui, ó. Vou colocar aqui do começo, ó. Vamos ver, ó. Ah, não, tá sem foco, ó. Fuck USA, mas ó, o cara usando o telefone americano, comprando uma Coca-Cola dos Estados Unidos, olha aí, ó. Tênis americano, assistindo Netflix americana, colecionando bonequinhos, ó, comprando uma placa de vídeo para jogar dos Estados Unidos, comendo no McDonald's, comendo a batata dos... Lá, ó, olha aí, ó. Fone americano. Você entende a hipocrisia dessa galera? Entende a hipocrisia deles? Vamos escrever agora: revolucionários de iPhone. O cara tá lá fora Trump, fora Israel, fora Estados Unidos, filmando tudo com um iPhone da Apple fabricada pelos Estados Unidos, né? Tecnologia americana, paga em dólar. Tá lá o cara gritando no protesto usando a ferramenta. E eu já vi eles dando a desculpa. Não, mas o objeto não tem nada a ver com política. Bom, o objeto só é construído porque os Estados Unidos defendem uma política de livre mercado com os seus porta-aviões, com os seus caças, com os seus bombardeiros, através do livre mercado, do capitalismo americano.
É por isso que existe isso aqui, porque o exército americano consegue defender essas tecnologias. Esse aqui, no caso, é um Samsung que vem lá da Coreia, né? Eu que sou um republicano, né, democrático, um liberal, um conservador liberal, né, na economia, eu uso um Samsung. Agora, o revolucionário, ele usa iPhone. Vamos lá, revolucionário de iPhone, comente aí agora, vamos travar esse chat? Ó, se você acha que esse episódio é importante, você pode patrocinar, os dados estão aparecendo na sua tela ou você aponta o celular pro QR Code. Diga lá, produção.